Voltamos com oportunidades, nós estamos falando hoje sobre o fenômeno jogo Pokémon GO, esse jogo que invadiu ruas e está fazendo a cabeça de muita gente. Fernando Mendes, que é analista de redes sociais, está presente aqui com a gente, junto com a psicóloga Angelita Scardo. Fernando, você ficou de fazer um comentário. Isso, a questão da oportunidade que a Angelita está falando, essa questão só de sair, essa é uma novidade. Acho que tudo tem um lado bom. Como que eu vou aproveitar isso? Já que eu consegui fazer com que as pessoas saíssem de casa, por exemplo. Consegui que as pessoas fossem, por exemplo, no último domingo, 2.000 pessoas para o parque. Pessoas que provavelmente nunca devem ter entrado no Parque Pedra da Cebola, por exemplo, que é um lugar super agradável, que poderia ser um mundo concreto que poderia estar muito bem aproveitado. Exatamente. Então, o fato, eu acho que as empresas, organizações, os movimentos, a sociedade civil organizada tem que aproveitar isso. É uma prefeitura, por exemplo, ocupar esse espaço, já que eu nunca tive essa atração na minha cidade, eu vou promover algo que lá vai ser tão atrativo, tanto o aplicativo, e eu vou fazer com que, assim que essa febre passar, se ela passar ou se ela não evoluir, as pessoas voltem a frequentar o parque, por exemplo. Teve um exemplo muito legal que eu vi da Arquidiocese de São Paulo, que eles começaram, porque como os Pokéstops são muito em igrejas, eles estão fazendo um trabalho educativo para as pessoas. Você nunca entrou? Entre, mas pegue seu Pokémon, mas observe a arte que tem aqui dentro, por exemplo, que são as pinturas, são as esculturas. Você está vindo, está tendo uma atividade no momento que você entrou, aproveite para rezar pela sua família e tudo mais, e depois você pega o seu Pokémon. Então, assim, teve algumas igrejas que rechaçaram, começaram a colocar muitos empecilhos, reclamaram e tudo mais, e lá eu achei uma oportunidade muito inteligente da parte deles, no sentido de, já que está vindo todo mundo para cá, deixa eu aproveitar isso daqui e fazer isso. Então, assim, você tem muita marca usando essa oportunidade para criar lanchonetes, exatamente. Aí coloca lá, disponibiliza tomadas para todo mundo, porque aí você retém o público. E o público está ali, ele vai sentir fome uma hora. A gente viu na reportagem. Né? Exatamente. A gente viu na reportagem que as pessoas ficam 6 horas jogando, 4 horas jogando. Ela vai sentir fome, ela vai sentir sede. Mas se ela está no meu estabelecimento, se eu dei toda essa infraestrutura para ela jogar, ter uma experiência agradável com o jogo dentro do meu estabelecimento, obviamente ele vai lucrar com isso. Tem uma informação, Angelita, que um britânico que tem autismo, o nome dele é Adam, ele estava 5 anos sem sair de casa, só ficava jogando Minecraft, parece, Minecraft. Né? Um jogo no computador. E quando ele saía de casa, ele tinha pânico, ansiedade, aquela coisa toda. Com o Pokémon GO, ele passou a sair. Fala um pouco sobre isso. Você indicaria alguém que está com depressão, com fobia social a esse tipo de jogo, Angelita? Olha, eu não sei se eu indicaria, mas o caso desse britânico que tem autismo é muito interessante para nós pensarmos a nossa sociedade. Porque, assim, uma das coisas que caracterizam o autismo é uma dificuldade de estabelecer vínculo afetivo, de estabelecer relacionamento face a face. Então, é comum os autistas se interessarem por coisas que são inanimadas, eletrônicas, objetos. Então, assim, nós podemos pensar, um jogo que tem um apelo tão grande para um autista e para o resto da sociedade, fala do quê? Fala que o autista está se socializando ou que a sociedade está se autizando? Essa é uma grande questão, né? No fim das contas, assim, até que ponto o padrão de relacionamento hoje não é muito mais autista do que já foi no passado. Não quero dizer, não estou aqui fazendo um julgamento de valor, não sei se isso é bom ou ruim. Para mim, da minha geração... Só para interromper seu raciocínio, depois você volta, há quem diga que a gente está criando também, não só com esse jogo, esse fenômeno Pokémon, há outros também, nós estamos criando uma sociedade de adultocente. Sim. Né? Adultos que continuam como adolescentes. Sim, né? Isso é uma coisa muito característica dessa época, né? Ninguém quer ser adulto, ninguém quer envelhecer na nossa época. Então, todo mundo quer ser jovem o tempo todo. Então, tudo que é juvenil, tudo que é novo, toda novidade, toda coisa que é inédita, tem um apelo social muito grande no imaginário dessa época. Porque é a ideia de que se eu uso algo que é novo, se eu me aproprio de algo que é inédito, eu permaneço jovem. É uma ilusão, obviamente, isso não é verdade, mas nós acreditamos nisso. E o mercado adora isso. É muito bom, porque você pode vender a ideia da juventude, que é uma coisa que as pessoas querem consumir. Né? Então, assim, a grande questão eu até estava conversando com o Fernando antes da gente começar o programa, que assim,
Onde isso vai dar, eu não sei. Eu não estou fazendo um julgamento de valor dizendo se esse mundo que está sendo construído será um mundo melhor ou pior do que o mundo no qual eu cresci. Mas é um mundo diferente e nós temos que lidar com isso. E para o marketing é aproveitar a oportunidade. Só se fala disso. Acho que o adulto também, para ele se integrar na roda de conversa, no restaurante, só se fala em Pokémon GO hoje. As marcas estão usando tudo isso. Então você pega... Todas as publicidades estão voltadas para Pokémon GO hoje, para usar isso. Deixa eu tirar uma dúvida que eu já li a respeito, logo que lançaram o Pokémon no mundo, né? Essa questão da espionagem que as pessoas estão falando, que o jogo vai espionar dentro da sua casa, porque a empresa que criou o Pokémon GO seria a mesma que criou o Google Maps, que vai rastrear tudo e o governo, a CIA, vai poder utilizar. Que história é essa? Hoje isso já funciona isso, que a gente chama no neuromarketing, por exemplo, algumas ferramentas já usam o microfone do seu telefone, já usam mesmo, porque ninguém lê aquelas autorizações na hora que aceita, quando está se cadastrando em qualquer rede social ou qualquer aplicativo, né? E você já autoriza muito dessas informações ali. Não é à toa que quando você está conversando sobre um determinado assunto aqui, você entra no Facebook e aparece um anúncio daquilo que você está falando, você não entende por quê. Já é esse uso do hardware do celular. Com relação ao Pokémon GO, começou a surgir essas correntes na internet, que a CIA estava usando isso para filmar dentro da sua casa, ver os seus passos. Eu até brinquei com um amigo meu, falei assim, o dia que a CIA estiver preocupada com a minha vida, que tem dentro do meu apartamento, eu vou ficar preocupada com os caminhos que a CIA está tomando. Ou porque você não deve ter nada para fazer, né? exato. Mas tem isso, um casal de amigos, por exemplo, estava muito receoso em deixar o filho jogar por conta do vício e por conta, aí depois veio a questão de estar filmando dentro da minha casa. Só que você tem a opção lá na hora de jogar, de você mudar. Então, quando você muda, você tira a câmera e ele cria, na verdade, um cenário virtual também. Então, você fica com a realidade aumentada somente no GPS. A parte de você colocar o personagem ali, os pokémons dentro do local, com a câmera, usar tudo, você tem como tirar isso. Você desabilita isso. Tem lá em cima, em cima do jogo tem um AR lá, de realidade aumentada mesmo, que é só você desabilitar ele. Mas há essa possibilidade de alguma empresa, algum governo ter acesso à imagem. Mas hoje as pessoas já se expõem tanto que eu acho que o Pokémon é o Brother mínimo. É selfie quando acorda, é selfie quando durma, é selfie no banheiro, é selfie para todos os lados. As pessoas têm essa necessidade de serem celebridades, de terem suas próprias colunas sociais particulares nos seus perfis. Então, eu acho que é o mínimo Pokémon GO com relação a isso. E até porque as pessoas jogam muito mais na rua. Então, não vai ser na sua casa. E hoje você já tem o Street View, por exemplo, do Google, que já mapeou o mundo inteiro. Você consegue navegar pelo mundo, pelas ruas, ver cada local pelo Street View. Então, o Pokémon eu acho que é pouco para isso. Tem uma frase que eu não sei se realmente é dele, mas na internet está atribuída a Albert Einstein, que ele diz o seguinte: eu temo o dia que a tecnologia ultrapassar a interatividade humana. O mundo terá uma geração de idiotas. Angelita, o que você me diz sobre essa frase? Olha, é exatamente o que a gente estava conversando, assim. O ideal é haver um equilíbrio. Nós não podemos negar a virtualidade do mundo atual. Não, é igual essa questão... Já existe. É igual essa questão do policiamento. Olha, uma vez que você acessa a internet ou que usa o smartphone, acabou. Você não tem mais vida privada. Isso é um fato. Então, assim, isso não vai mudar. Isso só vai piorar, só vai aumentar essa interconectividade entre o mundo concreto e o mundo virtual, só vai aumentar. E é como o Fernando falou, hoje é uma característica da nossa época o desejo de se expor, de ser visto, de compartilhar, né? Compartilhar a vida. Então, assim, isso é um fato. Eu penso que se a interatividade sobrepor, né, o contato concreto, né, o face a face, sim, nós vamos ter um mundo de idiotas. Por quê? Porque parte da nossa capacidade emocional se dá na interação com outros seres humanos. O bebê humano, ele não é um ser humano como nós entendemos no sentido pleno. Ele precisa ser socializado, ele precisa contato físico, abraço, beijo, voz, ouvir a voz, porque a voz ela tem modulações, ela tem entonação. Quando eu converso com você, o seu cérebro está interpretando não só o que eu estou falando, ele está interpretando N sinais dos quais nós não temos consciência. Esses sinais, que são a modulação da minha voz, a entonação,
isso está transmitindo emoção para você. Então, todo esse processo do contato físico, da interação verbal, do olho no olho, né? Assim, o meu rosto, ele tem microexpressões que você não tem consciência, o Fernando não tem consciência, mas que está comunicando a você as minhas intenções, etc. e tal. O bebê humano, para se tornar um ser humano efetivamente, ele precisa passar por esse processo de socialização. Então, assim, se isso não acontecer, e no longo da vida isso vai fazendo a diferença. Se não acontecer, vai virar um idiota. Não tem jeito. Tá certo. Olha, gente, o programa está chegando ao final. A gente espera que o uso, né, do Pokémon GO seja consciente, né? A gente não está condenando nada, a gente está fazendo uma análise aqui sobre esse fenômeno. E antes de encerrar o programa, eu gostaria que vocês dois fizessem as últimas considerações, bem rapidinho, uma última mensagem para o nosso telespectador. Fernando, primeiro. Okay. Acho que é a questão da interação, é o que a Angelita falou, equilíbrio. Use com equilíbrio, e aí tente tirar o lado bom de tudo isso. É o lado da interação, se eu vou para o parque, se eu vou conseguir fazer com que meus filhos se socializem num ambiente onde eles não estavam e mostrar para ele o que tem além do smartphone nesses locais. O comerciante, use isso para gerar o lucro, que é o seu objetivo e tudo mais, mas crie essas experiências. Acho que o importante é ter essa experiência, esse contato e equilibrar o virtual com o concreto. Ok, muito obrigado, Fernando, pela sua participação hoje aqui. Angelita? Olha, eu vejo o seguinte, tem uma coisa que nós, os mais velhos, que não crescemos no mundo virtual, nós olhamos com muita desconfiança tudo que vem do mundo virtual e tudo que os jovens fazem, né? Esse é o famoso conflito de gerações. O que eu tenho a dizer é, não tenha medo do novo. Não julgue antes de conhecer, porque é muito chato. Então, assim, conheça, entenda, tente entender e entenda uma coisa. Para nós, das gerações passadas, o nosso tempo está acabando. O mundo que está aí é de quem é jovem, eles que vão viver nesse mundo. Então, assim, mais tolerância, mais paciência e relaxa. Muito obrigado, Angelita. Obrigado também pela participação de vocês dois mais uma vez aqui. Obrigado também ao telespectador. O programa Oportunidades fica por aqui. Semana que vem a gente volta com outro assunto. Até lá.